Abre a sua Bíblia lá em João 20. O texto da música aí. A minha esposa ouviu tanto essa música essa semana, esses dias, principalmente agora, esses 2, 3 dias atrás. Falei, eu vou ler João 20. Mas tem a ver com a noite, amém? A gente vai cear hoje também. Então vou tentar ser breve, até porque na hora do louvor eu ministrei Isaías 53 aqui. Já é uma mensagem, amém? Quem me entende aí, diga amém. Os testemunhos aqui é mensagem, ou não é? Estava falando de sonhos aqui, eu vi o pessoal chorando aqui. Deus tem preparado esse local aqui para muita coisa boa. E o local que Ele vai levar a gente. Você crê e caminhar comigo, nós vamos viver muita coisa boa. Deus vai entregar um lugar para a gente. Ele já separou, eu creio. Mas depois Ele vai entregar outros lugares. E Ele vai entregar lugares maiores também. João 20 diz assim, verso 1. No primeiro dia da semana, domingo, tá? Para você entender. Bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Foi aqui o musical aqui das crianças. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, provavelmente era João, mas tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. É a notícia que ela deu lá para Pedro e o outro discípulo. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Aí eles ouvem o que a Maria Madalena fala, ó, cheguei lá, o sepulcro estava vazio, Jesus não estava lá. Só que Jesus tinha falado que ele ia morrer, mas ele ressuscitaria. E ele falou muitas vezes com os discípulos. Essas mulheres caminhavam com Jesus, elas se converteram, né? Foram libertas, e elas passaram a cuidar de Jesus, e a Bíblia diz que inclusive financeiramente, né? Elas eram uma das mulheres que mais patrocinava, das pessoas que mais patrocinavam o ministério de Jesus. E ela estava junto, né? Maria Madalena. Ela foi liberta. Glória a Deus. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, depois que ouviu a notícia. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Sempre assim, alguém vai chegar primeiro, mas se você crer, você vai chegar também. Amém? Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Que faixas de linho, pastor? Como uma múmia, né? Naquele tempo, a pessoa não era sepultada, enterrada, né? Elas eram colocadas dentro de uma, como esse, né? E ali elas eram embalsamadas como se fosse uma múmia lá daqueles filmes lá do Egito e tal. Então quando eles chegam de volta, eles de fora, eles olham dentro do sepulcro, eles só veem o quê? Aquelas faixas caídas no chão, o corpo já não estava ali. Lembra quando Jesus cura Lázaro da morte? Cura não, ressuscita Lázaro. Ele diz para os discípulos para rolarem a pedra. A pedra naquele tempo era de pedra mesmo, mas num formato de como se fosse uma roda para facilitar, mas era pesada. E Jesus disse para os discípulos, né, para quem estava com ele assim, rola a pedra. E depois que rolou, ele disse, Lázaro, vem para fora. E a morte teve que dar um jeito, o jeito dela lá, ela se virou para não prevalecer contra Lázaro. E Lázaro teve a sua vida restituída por Jesus. Lázaro sai. Da mesma maneira, Lázaro também foi embalsamado, porque quando ele sai, ainda tinha alguma coisa em Lázaro, enrolado nele, né? Tanto que Jesus fala agora, desate-o, né? Quer dizer, desatar, tira
né? Então, não é a mensagem da noite, mas já que veio eu vou te falar. Primeiro, quando Jesus mandou os discípulos rolarem a pedra, Ele está dizendo para mim, para você e para os discípulos, que existem situações que nós precisamos fazer. E na hora do milagre, quando nós não conseguimos, o Senhor entra e faz. Amém? Outra coisa, existem muitas pessoas que Deus começou a fazer uma obra. Assim como o Renan, viu ali a história dele, ele está caminhando. E mesmo Lázaro ressuscitado por uma obra do Senhor Jesus, ainda existia alguma coisa daquele pano que foi enrolado nele, né? Daquelas ataduras, né? Não sei, que ele foi atado, que ainda estava no corpo dele ainda. E Jesus diz para aqueles homens: desate-o, né? Tira a atadura, livra ele disso que está impedindo dele se mover perfeitamente. Pastor, o que isso quer dizer? Às vezes você está vindo para a igreja, você está caminhando, mas existe alguma coisa em você que precisa ser desatado para você realmente chegar e receber de Deus na totalidade. Eu não sei o que tem atado a sua vida, não sei o que tem, algo que tem feito e tem te atrapalhado a caminhar com Deus, mas está na hora de você pedir até alguém, ou você mesmo desatar o seu corpo para que você se mova na direção que Deus quer que você se mova. Quem está entendendo aí, diga amém. Pode ser um passado, pode ser uma falta de perdão, um sentimento, eu não sei o que é, algo que te fizeram, um pecado, eu não sei, entende? Mas você precisa ser desatado para você ir na direção que Deus quer que você caminhe. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, né? Sem o corpo de Jesus, bem como o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Bom, não sei se é verdade, mas dizem que existe uma crença até hoje em Israel, que dependendo da posição que o lenço, por exemplo, de limpar a boca, fica na mesa de um restaurante, é um sinal para que, dizendo assim, ó, a gente vai embora, a gente já foi embora, a gente não foi só num banheiro, a gente não está mais aqui. Então dizem que esse lenço à parte é Jesus dizendo, ó, não estou mais aqui, eu ressuscitei. Por causa da cultura, se é verdade ou não, eu não sei, mas o fato é, ele não está mais lá. Amém? Quem me entende aí, diga amém. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. De crer, né? De crença, de fé. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então, eles andavam com Jesus, ouviam de Jesus, aprendiam com Jesus. Jesus falou isso muitas vezes com eles. As Escrituras, Isaías e outras partes, Salmos também, outras partes das Escrituras, falava sobre isso, mas eles ainda não estavam crendo. Hoje não é diferente. Hoje, por mais que tem muitos pastores, irmãos, homens e mulheres de Deus pregando o evangelho ainda tem quem não creia, ainda tem quem prefira servir a outros deuses, né? Mas as pessoas são livres, porque elas não creem, acham bonito, né? São os simpatizantes da fé, é o que mais tem. Ai, que lindo! Por exemplo, ver um testemunho como esse aqui, os dois que nós vimos aqui, acha lindo, mas não quer entregar a vida para o dono do milagre, o que faz o milagre. Fazer o quê?
Agora tem aquele que crê, não, é isso que eu quero para mim. Eu me comprometo, eu quero servir a Jesus, eu quero essa cura, eu quero esse milagre. Então, naquela época era a mesma coisa. Eles, mesmo ouvindo de Jesus, não criam. Aí diz aqui: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram, aí ela diz: levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. O verso seguinte, o 14, diz: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ela já conhecia Jesus, mas olha bem, na mente dela fazia, eu creio que é isso, ela não reconheceu. Você pode dizer: ah, pastor, mas o corpo de Jesus já talvez não era o mesmo e tal, alguma coisa nesse sentido, mas não é isso. Eu creio que como ela olhou Jesus e não reconheceu Jesus, é porque ela já estava convencida que Jesus estava morto, e morto para sempre. Então, cuidado para você estar convencido que Jesus está morto. Em que sentido, pastor? Que ele não reviveu e não ressuscitou e não pode mudar a sua vida. Você pode estar convencido, até mesmo sem muito propósito, né, de propósito, mas você está convencido que a sua vida não vai mudar e que a sua história não vai mudar, que a sua família não vai mudar, que o milagre não vai chegar, que não haverá salvação. Pastor, quando você não acredita nessas coisas, você também não acredita na ressurreição de Jesus. Você não acredita no plano de Deus para você e no plano dele para a humanidade. Está na hora de você começar a crer. Está na hora de você começar a dar os passos de fé. Amém? Está na hora de você saber e entender que o Senhor, Ele está vivo e Ele quer mudar a tua vida e quer mudar a sua história e a sua casa. Talvez tenha alguém aqui que naquele grande dia, quando Jesus arrebatar a igreja, que é disso que a gente tem falado aqui nas quartas-feiras, né? Não vai poder dizer: Senhor, puxa vida, porque você está ouvindo a mensagem. É toda hora, toda esquina tem uma igreja, pastor, um irmão no trabalho, uma pessoa, um testemunho, uma mensagem. Ah, pastor, mas está tudo errado. Os pastores estão pintando e bordando, está uma vergonha. Na internet toda hora aparece aí uma vergonha de um pastor de uma igreja. Meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Nem você. Está na hora da gente começar a se preocupar mais com a gente, comigo. Está na hora da gente começar a olhar para a gente e dizer assim: o que eu tenho feito para de fato servir a Jesus e agradar a Ele? Porque muitas vezes a gente está preocupado em agradar as pessoas ou não desagradar, né? A gente, não, fulano vai ficar chateado. Mas com Deus a gente não se preocupa se está desagradando ou não. O que o fulano vai pensar de mim? O que o fulano... não que é para você desagradar as pessoas, não. Não estou falando para você ser um troglodita, uma pessoa ignorante né? Eu vi uma postagem ontem, hoje eu fiquei triste. Um coveiro, acho que foi hoje que eu vi, um coveiro, hoje ou ontem, ele filmando assim um caixão, que ele estava enterrando assim uma pessoa, e ele disse: gente, hoje eu me deparei com uma cena assim inusitada, que eu sinceramente me causou tristeza. Ele falou alguma coisa assim no vídeo, ele nem apareceu, ele filmou só o caixão dentro do ali onde cavou, né? E ele disse assim: só tem eu aqui para enterrar essa pessoa. Não tem parente, não tem família, não tem ninguém. E para ele estar gravando aquilo, alguém falou alguma coisa ali para ele.
Que poderia ser uma pessoa que morasse longe de todo mundo, mas pelo jeito não era. E eu vi nos comentários muita gente falando assim: comigo vai ser assim também. Todo mundo é falso. O ser humano não presta. As pessoas falando assim nos comentários. Eu também no dia do meu enterro não vai ter ninguém. Eu fico sozinho mesmo, sozinha mesmo. Mas você vai vendo que aquelas pessoas estão comentando amargurada, não tem Deus. Eu não, eu quero deixar um legado. Quando eu morrer, eu não vou estar nem vendo, mas eu quero ver. Talvez não uma multidão, mas eu não vou ver, tá, gente? É que você... Mas eu quero deixar um legado para que no dia que eu partir as pessoas olharem e dizer assim: caramba, tá aí, um homem de Deus aí, alguém que foi uma referência para mim. Vai fazer muita falta. Você vê que os discípulos não queriam que Jesus partisse. Depois que ele ressuscitou, ele não queria que Jesus partisse. Quem está me entendendo? Eles não queriam. Ele disse: Senhor, não volta não, fica com a gente. Jesus era importante para eles, até que ponto? Mas era. Eles estavam preocupados, como é que a gente vai viver? Antes disso, Jesus vira e pergunta para eles assim. Aí você vai dizer: ai pastor, mas é Jesus. Calma aí. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se a gente imitar a Cristo, meu irmão, qual o legado que você está deixando? Quem é você diante da sociedade? Os dias são maus, quem é você? Se você partir hoje, como é que você acha que vai ser lá? Não deixa a amargura tomar conta do teu coração, não deixa o diabo entrar. Eu só estou te falando que o que Deus quer é que a gente comece um caminho com Ele, termine um caminho com Ele, como Ele. A preocupação dessas mulheres aqui: Jesus morreu e morreu e morreu, e elas ficaram cegas assim. Ela, a ponto de Jesus estar na frente dela e ela não reconhecer, porque ela tinha, ele morreu, acabou. Então essas pessoas que estão comentando ali no vídeo que eu falei para vocês, dizendo: comigo vai ser assim também, e não sei o que, não sei o que, porque eu não quero saber de ninguém, ninguém presta. Cuidado, sua palavra tem poder, vai morrer sozinho. Eu não quero morrer sozinho. Eu tenho pavor de ficar sozinho. Eu tenho pavor. As poucas vezes que a minha esposa teve que ficar longe de mim, meu irmão, é uma tormenta para mim. Um dia desse me perguntaram lá na caixinha de pergunta: pastor, é pecado um casal dormir separado? Eu falei: é pecado. O casal tem que dormir junto. É óbvio, eu não falei no pecado, mas eu disse: se Deus uniu é para dormir junto. Aí um monte de gente no comentário: e daí? Deixa dormir separado, não sei o que. Aí a mulher foi, me deu uma perturbada lá. Aí eu escrevi para ela assim, ó: eu durmo com a minha esposa e não consigo dormir sem ela. Eu acordo com ela. Eu faço a obra de Deus na igreja com ela. E só para você ter uma ideia, até a empresa que a gente tem é eu e ela. É tudo eu e ela, tudo eu e ela. Acabou. Eu disse para ela: diga amém. Até hoje ela não disse amém. Ela não disse amém até hoje. Porque as pessoas, escuta, elas vivem as amarguras dela, e eu não quero que você viva isso. E elas querem que as outras vivem amarguradas também, vivam amarguradas também. Eu combato mesmo. Ah, não sei o que, Jesus, pronto. Né? Ah, não sei o que tem lá. Meu casamento é abençoado. Ah, mas pastor e tal, não quero saber, eu amo a minha mulher.
Ah, mas a igreja, o pastor faz tudo errado. Não interessa, eu vou caminhar no certo. Ah, mas é que o pastor da igreja viu não sei o que, fez errado. Eu não quero saber dele. Para mim está tudo certo. O que eu tenho que fazer? Andar nos caminhos do Senhor, crendo que Ele ressuscitou. O que você tem feito? Amém? Você sabe da história aqui? Eu li em Isaías. O que fizeram do meu Jesus? Uma bolinha de ping-pong. É ou não é? Caifás para Pilatos, Pilatos para Caifás. Ali foi aquele, né? Antes dele ir para a cruz, aquele emaranhado, né? Até que o governador lá vira e fala assim: não, vamos açoitar ele. E ele foi sofrendo tudo aquilo. No Getsemane, quando ele mais precisou, os mais chegados dormiram, apesar de estar com ele. Ele chama os 3 para ir para a cruz antes, né? E fala para eles assim: ó, o meu coração está amargurado, vamos orar comigo. Vamos ali no monte, vamos orar comigo. Talvez eles olharam e disseram assim: o negócio não está muito bom para ele não. Normalmente ele vai até sozinho. Mas Jesus, ele tinha ele era Deus e era homem ao mesmo tempo, né? E aquilo que a gente chama de dom já estava em Jesus. Ele olhou o futuro e ele viu todo o sofrimento dele. E ele, ser humano também, ele conseguiu sentir a dor antes de sentir. Por isso que o coração dele, e a Bíblia diz que a alma dele estava angustiada, porque ele sabia o que estava preparado para ele e ele tinha que passar. E por mais que ele orasse ao Pai e dissesse: Pai, afasta de mim esse cálice, ele sabia que o cálice não podia ser afastado, né? O cálice, né? Naquele tempo, quando se colocava uma bebida numa taça, num copo, né? Ela tinha que ser bebida, ela não podia ser despejada, nem tipo, irmão. Então ele estava dizendo assim, ó: afasta de mim esse cálice para Deus, tipo, porque depois ele vai ter que ser feito, vai ter que ser completado, ele vai ter que ser consumido, consumado. Mas no mesmo verso ele diz assim: mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas sim a sua. Ele estava dizendo assim: a minha vontade é não passar por tudo que eu tenho que passar. Eu acho que nessa hora os demônios e o inferno estavam: opa, beleza, agora ele não vai, ele vai desistir, ele vai parar. Eu penso isso, talvez você não. Eles estavam na torcida porque eles sabiam, se o plano continuasse do Pai, de Deus, o diabo seria esmagado e seria vencido. Pelo sacrifício de Jesus, nós somos salvos, nós fomos sarados. Parece algo às vezes meio confuso, né? Mas é por isso que a Bíblia diz que para a cruz, para o mundo é loucura, mas para a gente que crê é o poder de Deus. Ele se fez maldito porque a morte de cruz era a pior morte que tinha naquela época. Era a morte de alguém desprezível. Era a morte mais pesada, né? Era a condenação mais pesada, era a morte de cruz. Então Jesus foi tido como um bandido desprezível, sem culpa nenhuma, no meu lugar. Por isso que a Bíblia diz que o castigo, né, que nos traz a paz, Isaías fala isso que eu li na hora do louvor, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo nele que nos traz a paz hoje. O castigo estava nele, que nos traz a paz hoje. A paz, aquilo que o Renan riu aqui, todo feliz aqui. O Senhor se fez maldito. Ele carregou, antes disso, de carregar a cruz, foi-lhe colocado o quê? Só aquela parte de cima para ele carregar aquela cruz pesada. A cruz, no filme e nas representações teatrais, a cruz é tipo assim, né? É assim mesmo. E aparece tipo Jesus carregando a cruz, arrastando, não é? Não. Lá, Jesus carregou só essa parte de cima aí, ó. Só essa aí. A cruz inteira pesava quase 200 quilos. Jesus não conseguiria carregar.
Então ele carregava até o local, né, o condenado pela cruz, morte de cruz, até o local, e lá ele aí sim era posto na cruz. Ele era pregado, mas ele já estava carregando aquilo lá. Ele estava mais ou menos um dia sem comer e sem beber nada, ele estava fraco. Na noite anterior, ele sofreu aquelas chicotadas, né? Quarentena, 40 menos 1, 39 chibatadas, né? E eu já falei aqui inúmeras vezes, eram 12 tiras na ponta de uma madeira, 12 tiras, e na ponta dessas tiras tinha como se fosse chumbo, né? Algo bem pesado, e osso ou ponta de ferro, para que quando o algoz, né, desse aquela chicotada, enrolava assim, ele puxava e rasgava assim. Por isso que os historiadores dizem que dava para ver os órgãos de Jesus. Por isso que a alma dele ficou angustiada por mim e por você. Porque ele sabia de uma dor imensa que ele ia viver, que nem um ser humano conseguiria suportar. Agora você imagina Jesus nesse caminho, e o diabo no ouvido dele dizendo assim, que ele trabalha, dizendo assim: vale a pena? Os que você curaram escolheram Barrabás para ser solto no seu lugar. Vale a pena por essa humanidade aí? Naquele meio lá tinha gente que você curou, que você multiplicou pão e peixe, eles comeram e beberam. Vale a pena? O texto não diz, mas eu imagino. Porque ele quer que Deus afaste o cálice. A alma dele estava dolorida, né? Por isso que diz lá, via dolorosa. Ele carrega aquela cruz com muita dificuldade. Não a cruz, a parte de cima, mas a cruz, para você entender. Depois de estar enfraquecido, um dia anterior, depois que Isaías fala sobre isso também, que ele toma as chicotadas, sei lá, 400 cortes, é só você multiplicar 12 cortes, 39 chicotadas, meu irmão, é algo inimaginável. Sabe o que eles fizeram? Eles enrolaram ele como se fosse num lençol. No dia seguinte, sabe o que eles fizeram para tirar aquele lençol que enrolaram ele? Porque ele estava nu, porque a vergonha tinha que ser completa. Como que é tratado o bandido? Com agressividade, né? Se bem que no Brasil agora está quase servindo café. Pois é. E no dia seguinte, aquelas feridas, elas secaram um pouco, imagina. Colou naquele lençol. Imagina como que aqueles homens arrancaram aquele lençol colado naquelas, sei lá, mais de 200, 300 feridas. Provavelmente eles deram aqueles puxões e aquelas feridas que já estava, né, secando ali, aquele líquido que seca, né? Já viu quando você se fere? Né? Já estava grudado no lençol e aquelas feridas foram abertas de novo. Eles pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça do meu Senhor Jesus e disseram, zombando para ele, dizendo: você não é o rei? Não é o rei dos judeus? Então bota essa coroa de espinho. E a coroa de espinho não era uma almofada por dentro com os espinhos para fora, não. Foi cravado na cabeça de Jesus aqueles espinhos. Você entender? Você já tomou uma pancada de algo pontiagudo na cabeça? Já viu como é que dói? Não, a cabeça parece ser mais sensível. Imagine vários espinhos entrando na cabeça, no crânio dele ali, na testa. E ele sofrendo. E como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Vale a pena a gente menosprezar o sacrifício de Jesus por algo às vezes tão momentâneo? Não estou falando como um juiz, não. Na hora que ele está caminhando ali, escuta, estava pesado. Quem era para estar com ele já não estava, com medo de ser preso. Aí a Bíblia diz que Deus envia um sirineu. Sirineu não era o nome dele. Sirineu era de onde ele era, de Cirene. Era um local lá na África. Talvez, inclusive, um negro
de fato. Mas indiferente de cor de pele, era alguém de fora. E aí, pastor, eu já falei isso aqui, vou repetir. Às vezes você vai estar no seu momento mais difícil da sua vida. E talvez algumas pessoas que você contou que estaria contigo para carregar a cruz junto contigo, talvez elas desapareceram. Talvez o próprio Deus permitiu ou fez com que desaparecesse. Mas fica tranquilo, se você estiver firme com o Senhor, nem que Ele mande um sirineu, um estranho de fora, mas você não vai ser desamparado. O Senhor vai levantar alguém para te abençoar. Jesus está ali cheio de dor, é ou não é? E está ensinando para a gente o tempo inteiro. Pastor, o senhor foi lá para a crucificação, meu irmão, deixa Deus falar. Agora ele carrega aquela cruz, o sirineu ajuda ele, ele vai até o ponto lá que era para ser colocado. Você sabe que primeiro ele está carregando só, não está fincado. Quando chega no local certo para unir a parte de cima com a parte do meio, aí ele é colocado num lugar como se fosse um buraco. Você lembra que ele foi substituído, né? Aliás, quem teve lá o privilégio foi o Barrabás de ser solto no lugar de Jesus. As cruzes naquela época eram feitas, os furos previamente, para o prego de mais ou menos 17 centímetros entrar com mais facilidade. Então aquela cruz, para a gente não esquecer, foi feita para Barrabás, não foi feita para Jesus. A cruz era feita dias atrás. Na verdade, o governador, o Pilatos, Pôncio Pilatos, enfim, ele não acreditava, e talvez os que estavam perto dele não acreditava que o povo escolheria Barrabás para sair daquela condenação no lugar de Jesus. Então eu acredito que realmente eles prepararam a cruz para Barrabás. Ele tinha uma estatura maior que Jesus. Os furos foram feitos. Por isso que Pilatos, ele disse assim: eu lavo as minhas mãos, quando o povo escolheu Barrabás para ser beneficiado com aquela lei. Ele estava dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso, porque a mulher dele não dormiu à noite preocupada e disse: olha, esse homem que a gente está prestes a condenar à cruz, eu não sei o que é, mas eu não consegui dormir, eu fiquei perturbada. Está escrito, é só você ir lá ler. Esse homem é justo. E o marido dela vai e fala assim: olha, por causa dessa lei, vocês têm aqui o Barrabás e tem Jesus. Vocês podem escolher alguém para ser poupado da cruz. O nome que vocês gritarem, esse vai ser poupado. Barrabás era um assassino, né? Em série. Barrabás era um bandido da pior espécie. Jesus, não tenho nada contra ele, mas vocês quiseram condenar ele. E eles começaram a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Quer que eu te fale uma coisa aqui? Era um plano, teria que acontecer, certo? Já estava escrito. Mas aquelas pessoas foram inflamadas pelos religiosos da época. Cuidado quem você ouve. Cuidado as vozes que você anda ouvindo, vai tirar você da direção que Deus quer te levar. Aquelas pessoas, elas tomaram um ódio de Jesus. Elas foram, sabe? Isso foi repetido no ouvido daquelas pessoas, as mentiras sobre Jesus até se tornar verdade. Cuidado para você não ser envenenado por muitas vozes dizendo para você, inclusive contra a igreja, contra pastor, contra o irmão, contra uma pessoa, contra uma situação. Cuidado. Aquelas pessoas foram levadas ao engano. A Bíblia não diz, mas eu imagino. A Bíblia diz isso que eu vou te falar agora, que quando aquelas pessoas cuspiram em Jesus, que ele levou cusparada, quando ele estava na Via Dolorosa carregando lá a cruz, a Bíblia diz que ele recebe para matar a sede dele aquela esponja cheia de vinagre. Não é gostoso quando você está com sede, beber uma aguinha fresquinha? O nosso mestre Jesus, o nosso Senhor, ele
recebeu água de uma esponja, não. Vinagre. E sabe que eu descobri algo mais terrível ainda? Não sei se é verdade. Essas esponjas ficavam nos banheiros meio que público da época. Tá dando para imaginar? E era posto num vinagre para depois que era usado. Tá dando para entender? Então não era nenhuma esponja limpa. É mais ou menos o que você está imaginando. É literalmente o que você está imaginando aí. Não era uma esponja limpa com vinagre, não. Era uma esponja de banheiro. Para vocês entenderem, naquela época não tinha papel higiênico, nem lenço umedecido, não tinha nada disso. Alguém está entendendo aí? Tudo para humilhar. No dia que ele teve mais sede, na hora que ele teve mais sede, ele recebeu aquele vinagre. Quando ele foi posto naquela cruz, um lado entrou fácil, né? Aquele prego entrou assim. Mas quando foi botar do outro lado, aí o comprimento não dava. Então eles puxam o braço de Jesus para chegar no outro furo. Por mim e por você. E aí, ele é posto naquela cruz. E para finalizar, a Bíblia diz que tinha dois ladrões, um do lado e do outro. Amém? Um do lado e do outro. Amém? O da esquerda zombou de Jesus e disse: você não é o filho de Deus, o rei? Salva você e salva a gente. Zombando. O do outro lado fala: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, no último minuto, ou minutos, ensinando para mim e para você, na hora de sofrimento, ele fazendo um amigo, ele ganhando mais um. No momento mais difícil, o diabo entra no coração do bandido do lado esquerdo e faz ele zombar de Jesus. Mas o Espírito Santo olha para Jesus, olha para aquele outro, entra no coração do outro e fala: o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que ele dá o último suspiro, né? Ou respira pela última vez. Mas pouco antes disso ele diz assim, ele usa essas palavras: está consumado. Está consumado. Você sabe que os soldados pegaram uma lança e fincaram nele para ver se ele estava morto. Você sabe que o tempo ficou fechado na hora, está escrito assim, e os soldados disseram: a gente fez uma bobagem, a gente botou alguém justo. Porque o tempo, né, mudou, o tempo mesmo mudou tudo. O clima mudou todo quando Jesus morre. Mas aí já tinha sido feito. Aí ele vai para o sepulcro, ele é recolhido. José de Arimateia era um senador da época, amigo de Jesus, muito rico. Pega a autorização, tira ele, leva ele para o sepulcro, aonde essas mulheres vão até lá e vê no domingo que o corpo dele já não estava mais, porque a crucificação foi na sexta. Passa sábado e domingo, elas chegam lá. Amém? E para finalizar, o verso 17 de João 20 diz: Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus
de vocês. Então Jesus aqui, depois que as mulheres descobrem que realmente ele tinha ressuscitado, aquela coisa toda, ele diz para eles assim: ó, eu vou voltar para o Pai, avisa lá. E agora já não é só meu Pai, é o Pai de vocês também. É o meu Pai, é o seu Pai. Por isso nós oramos e falamos com o Pai em nome de Jesus. Quem entende aí, diga amém. Glória a Deus. Hoje é noite de ceia, amém? Eu vou cear bem rapidinho aqui. Nós vamos terminar logo em seguida. Eu não sei como é que está a sua vida. Jesus disse aqui, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, ó, Paulo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão por Judas, né? E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão, que é o corpo de Jesus, e beberem desse cálice, que é o sangue, simboliza, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que ele venha. O sangue foi derramado, amém? O corpo foi moído, ele morre na sexta-feira, mas ele ressuscita no domingo. Ele fica mais 40 dias com os discípulos, dá os últimos ensinamentos, e depois ele vai ficar à direita do Pai. 10 dias depois ele envia o Consolador, mais ou menos, que é o Espírito Santo, porque ele havia dado uma promessa que não deixaria ninguém órfão. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu vou enviar o Consolador. Então hoje ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, e como ele disse, eu vou para o Pai, que agora não é só meu Pai, é Pai de vocês também. Por quê, pastor? Porque quando Jesus ele é morto e ressuscita, o véu da antiga aliança, né, que tinha no templo, né? Aí é outro assunto, mas para você entender, esse véu é rasgado e a gente tem livre acesso ao Pai. Agora a gente deixa de ser criatura quando a gente reconhece Jesus como Salvador e passa a ser filho. Por isso que Jesus falou aqui nesse versículo que eu li: meu Pai e Pai de vocês também. Ele estava falando para os discípulos. Então, através do sacrifício de Jesus, agora o Senhor é o nosso Pai também. Quem me entende aí, diga amém.